Maurício, de prefeito, como você virou subprefeito de São Paulo? Olha a distância das cidades, Piraju e São Paulo. Meu segundo mandato terminou em dezembro de 2004. Nesse período, José Serra havia sido eleito prefeito de São Paulo e ele fez uma experiência interessante. Ele trouxe 8 ex-prefeitos do interior para a capital, né, para auxiliar e trabalhar na administração municipal. E eu fui um deles. E muito honrado e muito preocupado também, porque saí de uma experiência de uma cidade com 32 mil habitantes, né, e vir para a capital, a 4ª maior cidade do mundo, causa um pouco de receio. Mas eu descobri uma coisa interessante, que gente é igual em todo lugar. Sem dúvida. E é uma constatação mesmo, pela minha experiência vivida. Aquele que faz gestão pública como prefeito, pode ser uma cidade bastante pequena, até menor do que Piraju, ele acaba aprendendo manobras, tudo sobre a gestão pública, sobre a administração pública. E gente demanda do poder público sempre quase as mesmas coisas, né? Gente precisa de rua sem buraco, de rua varrida, exato, de lixo coletado, perfeito, de saneamento, segurança pública, um sistema de saúde que possa atender às suas necessidades, uma educação de qualidade para os seus filhos. Então, eu fui para a Alemanha em março passado com 12 prefeitos. Fomos conhecer o sistema federativo alemão e a forma de organização dos municípios. O trabalho que eles realizam é o mesmo, né? Só que eles fazem muita coisa melhor do que nós, né? Nós fomos lá para aprender, né? Mas as demandas que eles atendem das pessoas, da população, são basicamente as mesmas. De forma que um gestor de uma cidade pequena está apto, sim, para atuar na grande cidade. O que muda aqui é a escala. É só não se preocupar muito com os 3 zeros à direita. A mais, né? Sim. Sem dúvida. E foram 2 gestões aqui de subprefeituras, né? Sim. Você fez na Vila Mariana, foi a última. Isso, eu fui subprefeito do Butantã e fui subprefeito de Vila Mariana. O Butantã eu considero o melhor laboratório para se entender a cidade de São Paulo. Porque o Butantã contém, nos seus limites territoriais, né, ele contém tudo que você encontra em São Paulo. O Morumbi, com as pessoas extremamente ricas, né, e Rio Pequeno, Raposo Tavares, Paraisópolis, com favelas comparáveis às piores favelas da cidade de São Paulo. Você tem todo o contraste no mesmo local. E daí nasceu algum projeto? Sim, vários projetos. Eu fiz um trabalho de identificar as lideranças, chamar as lideranças para uma série de reuniões para receber primeiro as demandas e depois fazer um planejamento estratégico de ações que culminaram com a realização de 126 obras. Uma delas que eu gosto muito de ter participado, né, que acho que foi uma experiência muito exitosa, foi o processo de reurbanização da favela do Colombo, que é uma parte de Paraisópolis, né? Num local onde havia a necessidade de construir uma contenção numa encosta que ameaçava sempre desabar sobre os barracos da área favela. De risco, na verdade. De risco. Nós fizemos a desocupação disso junto com a Secretaria de Habitação. Eu acompanhei todo o processo de convencimento daquele povo e culminou com a construção de casas decentes, com viela sanitária, com esgoto, água tratada e tudo mais. Isso traz, Ana, muita luz sobre aquele caos que impera na favela, né? E o caos da favela, ele alimenta a existência de muitas coisas ilícitas, sem dúvida, que acabam contaminando os jovens, as crianças, como álcool, droga, prostituição e uma série de coisas que acabam desviando essa juventude e o povo de maneira geral. Quando você urbaniza, dá condições dignas de vida, um endereço para o cidadão, quando ele tem coleta de lixo, esgoto e tal, é como levar uma luz na escuridão. Tudo fica e assim, a reação deles, o que eles falavam para você? A maior dificuldade para você fazer um processo de reurbanização de favela é que o cidadão, ainda que ele esteja ocupando área pública, ele tem a posse daquele pedacinho de chão onde ele construiu o seu barraco e onde ele mora, onde ele dorme,
onde ele ama, onde ele está acostumado, ele tem aquela os filhos. vista e tudo mais. Onde ele tem os filhos, né? Entendi. É o teto dele, é o pedaço sagrado sim. dele. Quando você chega com uma proposta de reurbanização e que ele vê que ele tem que abrir mão daquele pedaço para confiar em você, naquilo que você está trazendo como proposta de oferecer a ele uma condição de vida mais digna, uma moradia digna, é difícil você conseguir esse desapego do favelado, de deixar aquele espaço para que você, tendo a soma de todos os espaços, você possa organizar, implantar ali um projeto. Mas na verdade assim, não existe a possibilidade de você falar para ele: você não vai sair desse espaço, a gente simplesmente vai tirar o seu barraco e colocar uma casa nesse espaço. É possível? Não, porque normalmente a favela ela é toda adensada, extremamente adensada. Os barracos são encostados uns nos outros, né? Estão sendo ocupados. Para você fazer uma urbanização como ela deve ser feita, você precisa criar espaços para a entrada do caminhão de lixo, para poder passar o emissário de esgoto, a água tratada. Então você desloca, não tem como não inevitável, deslocar todos, você desloca todos, e ele não sabe exatamente onde é que ele vai ficar, qual será sua casa, ou seu apartamento. Isso gera insegurança, né? Gera insegurança, e daí que o relacionamento do gestor público com essa população é muito importante, para que você vá explicando, mostrando o projeto, e quando ele começa a perceber que isso é para valer, né, ele aí passa a aderir, e as pessoas vão aderindo e você consegue realizar. Depois que você já fez um piloto, fica mais fácil. Fica, para você mostrar. Você chega e diz: vem cá ver como é mesmo, e tal. Pergunte para esses que moravam em favela como você, como é que ficou a vida deles depois disso, né? Agora, quanto tempo isso é feito, né? Existe a possibilidade em 3 meses você fazer uma obra dessa, ou você tem que demorar o quê? 6 meses, 1 ano? Qual é o tempo disso? Com certeza é mais de 6 meses, 8 meses, porque você precisa primeiro fazer toda a organização, depois essas famílias, via de regra, elas são deslocadas. Precisa conversar com uma por uma. Dessa região, elas acabam recebendo um aluguel social para que elas possam alugar uma outra moradia enquanto a obra é tocada, né? Então não é coisa do estalar de dedos assim, né? Precisa paciência e determinação. Porque nós pensamos numa gestão de 4 anos, quantas obras dessas seriam possíveis, né? É isso que eu fico pensando. Eu acho que é importante que o gestor público implante tudo que puder implantar e que vá criando condições, desembaraçando diversas situações. Para o futuro. Para o futuro, para os futuros gestores, né? Aliás, é sempre desejável, né, que os políticos, né, e os gestores públicos, os prefeitos, os governadores, não interrompam as boas obras que estão planejadas pelo antecessor. Né? Sem dúvida alguma. E o seu sucessor é o Coronel Manuel hoje, né? Na Vila Mariana, sim, Coronel Manuel, que é um homem muito experiente, que foi comandante-geral do Corpo de Bombeiros no estado de São Paulo, foi subprefeito de Santo Amaro, né? E ele ficou comigo 3 meses, se não me engano. Para poder passar a gestão. Para poder conhecer Vila Mariana, mas ele está indo muito bem.